Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas. Eduardo Menin e Rafaela Menin. E hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante, mas pouco falado, que são as disfunções do assoalho pélvico e a importância da fisioterapia pélvica. Então, hoje trouxemos a Ingrid Zogby, que é fisioterapeuta especialista em assoalho pélvico, para conversar um pouquinho com a gente. Você sabia que 1 em cada 3 mulheres pode sofrer de incontinência urinária ao longo da vida? Exatamente. E existe prevenção, tratamento e acompanhamento adequado. Então, vamos pedir primeiro para a Ingrid se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, meninas. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando de um tema tão importante e tão... que ainda envolve tanto mito. Exato. Na maioria das mulheres aí, da população, em geral. É uma área da fisioterapia muito nova, então ainda muito desconhecida. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente da sua formação, como é que você escolheu trabalhar com a fisioterapia pélvica? Bom, esse amor pela fisioterapia pélvica, especificamente pela saúde da mulher, que é a minha principal área de atuação, eu não trabalho com a fisioterapia pélvica masculina, começou ainda na graduação. Para quem não sabe, eu sou de Rondônia, fiz o curso de fisioterapia lá e vim para Belo Horizonte para fazer a especialização em fisioterapia pélvica pelas ciências médicas. Depois, passou um tempo, fiz a prova para obtenção do título de especialista pelo COFITO. E também depois fiz geriatria, que é uma especialidade também dentro da fisioterapia. Muita gente não sabe, mas a fisioterapia, assim como a medicina, tem as especialidades, Então, a gente tem a fisioterapia pélvica, geriatria, oncologia, tudo dentro da fisioterapia, Então, foi isso. E o que é a fisioterapia pélvica e qual que é o papel do fisioterapeuta, nessa área especificamente? Bem, a fisioterapia pélvica, ela trabalha com as disfunções do assoalho pélvico, Então, tudo que envolve esse compartimento abdominopélvico, a fisioterapia pélvica atua. Na verdade, eu falei disfunções, mas a gente também atua muito preventivamente. Uhum. Então, o ideal seria que todas as mulheres, em fase já de vida adulta, passassem por uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico para identificar possíveis alterações, que a gente possa ali já prevenir, prescrever orientação, não precisa ser aquela fisioterapia que você fica indo lá semanalmente, Não, prescrever orientação para fazer em casa. Claro que existem também as disfunções dos músculos do assoalho pélvico na infância, mas isso aí é um outro mundo, E a abordagem também é totalmente diferente. Mas fato é que toda mulher deveria passar por uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico. E tem alguns fatores de risco que podem ser identificados, antes das disfunções acontecerem, Exatamente. E eu acho que esse assunto fica um pouco negligenciado, assim, pelas mulheres mesmo, porque elas deixam para procurar só quando o problema já instalou, Exatamente. Aí é muito mais difícil de tratar, Muito mais difícil, assim, demanda muito mais tempo. E aí, se essa mulher já viesse já tivesse uma melhor consciência corporal, conhecimento dessa musculatura, porque a gente escuta falar de bíceps, de quadríceps, de abdômen, mas a gente não escuta falar de musculatura do assoalho pélvico. Exatamente, Então, para quem, não é da área e não entende muito bem dessa parte, a nossa anatomia pélvica, ela é constituída por vários músculos. E eu falo com as minhas pacientes que, igual a gente faz musculação na academia, a gente também tem que fazer essa musculação adequada para a região pélvica, justamente para a gente pensar nesse fortalecimento preventivamente, E em alguns casos a gente vai direcionar o tratamento, Ingrid? Então, assim, eu acho que a maioria das mulheres adultas, em idade mais jovem, acabam tendo contato com a fisioterapia
no momento, às vezes, da gravidez, pensando numa prevenção de laceração, diminuição do risco de incontinência na gestação, né? Então, eu acho que hoje as pacientes mais jovens ouvem mais falar desse papel da fisioterapia neste momento de vida. Mas existem várias outras indicações também, né? A gente que é ginecologista, às vezes trabalha com pacientes que têm disfunções sexuais, dores, endometriose. Então, o papel da fisioterapia pélvica ela é muito ampla. E hoje, como ginecologista, eu não me imagino trabalhando sem ter realmente um fisioterapeuta pélvico para complementar esse conhecimento. Com certeza. Você falou aí da parte de disfunção sexual, né? Mulheres com dor durante a penetração ou com uma disfunção mesmo de desejo, né? De repente, é alguma alteração ali na musculatura. É claro que essa parte da disfunção sexual, ela tem que ser olhada um olhar um pouco mais amplo, às vezes até, às vezes não, grande parte das vezes até com uma equipe mesmo de psicólogo, né, psiquiatra, mas às vezes sim, a questão é muscular, né, e aí tem também uma área muito mais recente, que eu tenho atendido bastante, que são pacientes oncológicas, né, de pós-tratamento de câncer ginecológico. Então, pacientes pós-braquiterapia, né, que é a radioterapia específica lá, localizada para a região pélvica, né, pós-câncer de endométrio ou de colo uterino. Essas pacientes evoluem com uma estenose, né, um fechamento do canal vaginal. E isso impacta demais na qualidade de vida dessas mulheres, né? E muitas vezes ali com vida sexual ativa. Então, também tem essa área. A fisioterapia pélvica é muito ampla mesmo. Exatamente. E fala um pouquinho pra gente, então, já que a gente entrou nessa seara, né? De como que a fisioterapia pélvica ela se enquadra nas diferentes fases de vida da mulher. Bom, a fisioterapia pélvica hoje ela é muito procurada primeiramente por conta da gestação, né? Agora não, já há alguns anos tem aí havido um boom, um aumento dessa procura. Acho que até a fisioterapia pélvica se tornou muito mais popularizada, mais conhecida por conta da gestação, esse acompanhamento pré-natal, durante mesmo ali o parto também e no pós-parto, né? Então a gente acompanha essa paciente prevenindo disfunções do assoalho pélvico, prevenindo que ocorra uma diástase muito descontrolada, né? A diástase, para quem não sabe, aquele afastamento ali dos reto-abdominais. Essa diástase vai acontecer, mas o ideal é que essa gestão de força do abdômen esteja ok, o abdômen esteja funcional, para que ela não ocorra de forma tão acentuada. Prevenindo também as lacerações, né, com a massagem perineal, que é a única coisa comprovada cientificamente que previne laceração perineal. Tem estudos que mostram que previne até 56%, né, de laceração. É muita coisa, né? É muita coisa, porque essa mulher melhora essa consciência ali, né, na hora do período expulsivo. Fazer a força, né? O que eu percebo, assim, eu que ainda faço obstetrícia, né, e sempre converso muito com as minhas pacientes sobre a importância da fisioterapia pélvica, é que ainda tem muito mito em cima dessa área. E falando diretamente da gestação, acho que a maioria das pacientes, das pessoas, ainda pensam que a fisioterapia pélvica na gravidez é só para evitar a laceração. É só né? pro parto normal, ou só para preparar realmente ali pro parto normal, pro ato do parto em si, né? Para aprender a ter consciência da força, para evitar a laceração. Mas antes, né, da gente começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E a Ingrid me falou, inclusive, várias outras funções que até eu não sabia, né, diretamente, de tanta coisa, de tanto benefício que a fisioterapia pélvica pode trazer na gravidez. Então, além disso, Ingrid, você falou também do controle, né, de respiração, de controle de dor, né, principalmente. Exatamente. O que mais que a gestante pode ter de benefício, assim, pensando durante a gravidez e principalmente no pós-parto e no futuro também?
Eu penso que o que mais a gestante ganha fazendo a fisioterapia pélvica é, primeira coisa, educação em saúde. Porque a mulher, ela passa a conhecer melhor essa região, que para ela, na maioria das vezes, da maioria das mulheres, é muito desconhecida. Né? Então, o que é uma contração correta dessa musculatura, o que é um relaxamento correto, isso a gente passa toda a gestação, né, trabalhando essa consciência de contração, relaxamento, coordenação motora dessa musculatura, sensibilidade, para prevenir, principalmente, essas disfunções no pós-parto a longo prazo. Que é uma coisa que eu sempre bato na tecla com as pacientes. A fisioterapia não vai predizer, não vai predispor via de parto. Né? O principal objetivo é prevenção de disfunção pós-parto e preparação do corpo como um todo, né, trazendo mais segurança para essa mulher ao longo dessa gestação, conhecimento também, porque muitas vezes elas encontram mais com a gente, né, durante muito tempo do que com o próprio obstetra, então elas vão conhecendo melhor todo aquele processo ali da gestação e isso vai trazendo mais leveza para esse período, digamos assim. Com certeza. E outra coisa que eu vejo é que as pacientes falam, mas eu quero cesárea eletiva. Eu não preciso preparar meu assoalho pélvico, nem saber fazer força, porque eu não quero ter parto normal. Só que a gente sabe também, gente, já tem estudo mostrando, né, que independente da via de parto, o peso da barriga, né, por si só, na gravidez, já pode causar disfunção de assoalho pélvico e essa mulher ali no futuro ter uma incontinência urinária, por exemplo. Exatamente. Né, então também tem benefício para aquelas pacientes que desejam ter cesariana. Né? A fisioterapia, isso, como você falou, já é comprovado cientificamente, né? O ideal é que seja feito pelo menos ali uma avaliação independente da via de parto. Porque a musculatura, ela sofre um aumento de demanda conforme o útero vai se desenvolvendo, o bebê vai crescendo. E se essa musculatura não está pronta para esse aumento de demanda, a chance da gente ter perda de urina ou um prolapso de órgãos pélvicos, né, que é aquela descida de reto, de útero, de bexiga, né, pode acontecer se essa musculatura não tiver funcional. Não é forte, mas é funcional. Exato. Né? Perfeito. E também vejo outras colocações também, né, da fisioterapia pélvica, na questão também de dor, né, Ingrid? Que na gravidez é normal a gestante sentir dores pélvicas, né? Pelo estiramento ali dos ligamentos, alterações posturais, alterações ali da frouxidão, né, dos ligamentos. Dor na lombar, pelo peso da barriga também. Todas essas orientações a gente vai conversando, passando para a paciente ao longo de todo esse processo. Né, ao longo de todo esse acompanhamento. Então, a gente já vai explicando que essas dores podem acontecer, já vai preventivamente dando orientações posturais para que ela evite determinados movimentos, por exemplo, num primeiro trimestre, de muita instabilidade pélvica. O que é isso? Eu faço musculação. Então, agachamento a fundo, né? Se a mulher não tiver uma pelve muito estável, essa pelve essa musculatura, essa articulação vai ser sobrecarregada e aí a mulher tem mais chance de uma dor sacroiliaca, por exemplo, né? Ou uma síndrome do piriforme, que é aquela dor no bumbum que muita gente confunde com a lombociatalgia, né? Que desce ali irradiando para a perna. Dor torácica, porque a mama vai aumentando, então vai aumentando a sobrecarga na região torácica. E aí a gente vai tanto preventivamente passando orientações posturais, como também ao longo da gestação, prescrevendo exercícios, fazendo esses exercícios com as pacientes em consultório e também orientando, de repente, o profissional com quem ela faça a atividade. Né? Então, eu sempre peço, se o profissional eu não conheço, eu falo, passa meu contato ou me passa o contato dele, que a gente vai alinhando, não é querer entrar no trabalho do outro, não. Mas, assim, mostrar a minha visão e que a gente tem que entender que aquilo ali é bom para a paciente. Né? O objetivo é que seja bom para a paciente. Né? Mais uma vez, acompanhamento multidisciplinar, Exatamente. né, gente? Diversas áreas da saúde atuando juntas. Então, nesse caso, seria
o obstetra, a fisioterapeuta pélvica e o personal, o educador físico. A nutricionista para evitar um ganho de peso também excessivo, que vai sobrecarregar ainda mais também as articulações. Né? Então, assim, a importância, mais uma vez, a gente bate na tecla, né, dessa importância mesmo do acompanhamento multidisciplinar. Ô, Ingrid, tem paciente que a gente às vezes fala assim, né, para procurar o fisioterapeuta pélvico, você tá lá na nossa clínica, a Ingrid tá disponível, né? E a paciente fala, mas eu já faço pilates. Tem alguma coisa a ver com a outra? Nada a ver uma coisa com a outra. Escuta tem bastante. Gente, isso é uma dúvida, assim, comum. Por quê? Inicialmente, eu tenho formação, né, no método Pilates. E quando eu fiz a formação em 2013 para 2014, era ensinado, né? Nós éramos instruídos a pedir a contração do assoalho pélvico no Pilates. E hoje a gente já sabe que isso está errado. A gente não pode pedir contração de assoalho pélvico, no Pilates, se a gente não avaliou aquela musculatura especificamente. Né? Porque essa paciente, ela pode ter um vaginismo, ela pode ter um aumento de tônus. Eu não conheço a história dela. A história, né, pélvica, urinária, miccional, coloproctológica, enfim. Eu não conheço, a gente não aborda isso no Pilates. Então, e tem um dado também muito importante que 30% das mulheres não sabem contrair corretamente os músculos do assoalho pélvico. Então, a chance de um profissional, por mais que seja fisioterapeuta, mas não tem essa vivência na saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, ficar lá solicitando contração dessa musculatura e a paciente está fazendo errado, é altíssima. Exato. A chance é altíssima. E não vai adiantar nada. O que é contrair errado? É contrair músculos acessórios. Então, abdômen, adutor, né, parte interna da coxa, glúteo, tá errado. A musculatura do assoalho pélvico ela tem que ser contraída de forma isolada. É claro que o Pilates, num segundo momento, às vezes a paciente já trabalhou ali, já melhorou a perda de urina, mas ela faz Pilates, aí sim, é outra fase. Né? Como manutenção, aí ok, porque a gente sabe que trabalhando musculatura de rotador externo, de quadril, né, glúteos, core, né, a própria musculatura do transverso abdominal mais baixa, a gente melhora, a gente tem uma resposta lá no assoalho pélvico. Mas isso é para quem não tem disfunção mais, né? Uma coisa não substitui a outra, exatamente. Né? Isso que os pacientes acham que, não vou fazer, não precisa. Não precisa que eu já faço Pilates. Bom, a gente falou aqui da gestação, né, que realmente eu acho que é o principal motivo pelo qual os pacientes acabam conhecendo a fisioterapia pélvica numa idade mais jovem, exato. Mas a gente tem também as disfunções sexuais, que é uma área que me interessa muito, né, que é uma área de atuação minha. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque até 40% das mulheres jovens, né, podem sofrer de disfunção sexual. É um dado muito alto. E claro metade. Que muita gente. Disfunção sexual, como a Ingrid falou no começo, ela é muito ampla e também deve ser avaliada de forma multidisciplinar. Então, às vezes, a gente tem patologias, né, Ingrid? Você mencionou uma que chama vaginismo, que realmente é uma contratura excessiva, às vezes só da imaginação, de a gente ir examinar a paciente, a gente nem chega perto, ela já contrai. E é muito difícil de ter uma penetração, dela conseguir realmente ter uma satisfação sexual. Às vezes não consegue nem iniciar o ato. Nem consegue iniciar. Eu, inclusive, estou com um caso bem característico agora, de paciente que hoje, paciente de 40 anos, 42 anos, hoje ela não tem relação sexual com o marido dela com penetração. Não tem, porque ela não suporta. Ela diz que a região da vulva, da vagina, para ela, agora é só para fazer xixi. E aí a gente tem tentado mudar isso, né? É um trabalho que tem que ir sendo feito com muita cautela, com muita conversa. Delicadeza. Entender se aconteceu alguma coisa previamente. Se houve algum trauma. Inclusive investigar traumas, abusos, né? E identificar mesmo assim, o que tá... Será que essa paciente entende os processos ali, né, do ato sexual mesmo, né? A excitação, o desejo, a excitação, né, a lubrificação, a importância da preliminar, porque eu vejo que hoje as mulheres estão com muita pressa, né? É uma tendência o mundo atual todo, né? da vida, né?
E aí a gente, muitas vezes, perde um pouco aquela paciência das preliminares. E a mulher não é um botão de liga e desliga, Jamais. né? Assim, Exato. então, várias coisas precisam acontecer para que essa relação seja sem dor. Né? Então, a gente tem que ir trabalhando isso. E aí, na fisioterapia pélvica, a gente consegue ir relaxando essa musculatura com algumas técnicas. Por exemplo, o uso de calor local. Né? Internamente, a gente tem bastão que esquenta, introduz no canal vaginal. Vai indo com muita delicadeza, quando é possível, às vezes, fazer uma palpação. A gente não faz toque, quem faz toque são vocês. Nós fazemos palpação intravaginal, que é mais superficial. Um trabalho mesmo de dessensibilização, de consciência, de novo, de contração e relaxamento. Tão importante quanto contrair é relaxar. Exato. Ela aprender a relaxar essa musculatura. Até mais para frente, quem sabe o uso de algum vibrador, né, algum bullet. Mas isso também tem que ser... tem que analisar, avaliar a indicação. Exatamente. Nessa área da sexualidade também, a fisioterapia pélvica tem... pode ter, eu acho, né, Ingrid? Fala melhor pra gente. Inclusive, melhora, né, na satisfação sexual também dos pacientes. Com essa questão da consciência corporal, da contração muscular, né? Também tem essa... Exatamente, Muitas pacientes relatam isso. Às vezes chegam no consultório para fazer o tratamento de perda de urina, por exemplo. E aí passa um tempo, elas falam, nossa, eu achei que a minha satisfação na hora da relação sexual ficou melhor. Eu percebo mais, o meu orgasmo é mais intenso, o meu marido percebe mais a contração ali durante a penetração. Né? Por quê, gente? A gente jogou mais sangue, mais oxigênio, mais função para essa musculatura. Né? Então, a mulher, ela se conecta com a região, realmente. E tem muita gente que acha que pompoarismo é a mesma coisa de fisioterapia pélvica. Nesse caso, assim, para melhora de satisfação sexual e consciência ali, né, do assoalho pélvico, pensando neste quesito. É a mesma coisa, Ingrid? Não, o pompoarismo, ele é totalmente voltado para o sexo, né, para a satisfação sexual. E a fisioterapia pélvica, como a gente, né, vem conversando aqui já há algum tempo, é voltado também para disfunção sexual, mas também para várias outras coisas. É, né? mais abrangente. Exatamente. Então, o pompoarismo ele é muito voltado mesmo para movimentos ali voltados para o ato sexual. Né? Então, sugar, rodar, chutar, não sei o que. Né? Isso não é fisioterapia pélvica. Isso eu afirmo para vocês, totalmente diferente. Tem paciente que fala também, mas eu faço pompoarismo, já fiz pompoarismo. Eu vi na internet. Não aperta, solta e solta. Eu comprei um curso na internet. Exatamente. Ai, difícil. E além também, né, dessas questões em mulheres jovens, disfunção sexual, a gente tem também, gente, a questão da endometriose, né, Ingrid? Que a fisioterapia pélvica pode ser uma grande aliada, né? A endometriose é uma doença que deve ser tratada também de forma multidisciplinar. Então, vamos conversar um pouquinho do papel da fisioterapia pélvica nessas pacientes? A fisioterapia, a gente sempre fala que não é da nossa formação tratar a doença. Né? A gente aborda os sintomas, as alterações que determinada doença causa. Então, no caso da endometriose, as pacientes costumam cursar muito com dor pélvica crônica, com uma tensão, um aumento de tensão na região pélvica como um todo, não só na vagina. Né? Mas, geralmente, a gente avalia a região externa mesmo aqui, de musculatura paravertebral, de quadrado lombar, de glúteo, e essa paciente ela tem tensão ali ao longo de toda essa musculatura. Região abdominal, então a gente vai manipulando ali, tentando liberar um pouco de fáscia, né, que é aquele tecido conjuntivo branquinho que vem antes do músculo. Aquilo ali numa paciente com endometriose é extremamente rígido, extremamente tenso. E aquilo ali a gente não melhora com alongamento, né? A gente tem que realmente colocar a mão e aí
trabalhar a respiração dessa paciente, desbloquear um pouco, né, essa região tóraco-lombar, abdominopélvica como um todo. Né? E geralmente essas pacientes têm disfunção da musculatura do assoalho pélvico, tem um tônus aumentado, que é o estado normal da tensão do músculo, mas elas vêm com um aumento dessa tensão. Né? Dor também durante a relação sexual, enfim, é isso. Eu atendi uma paciente agora recentemente, que ela foi ter a primeira relação no casamento, né? Depois do casamento. E a primeira vez foi muito dolorosa. Doeu demais. E aí ela desenvolveu uma tensão ali. Ela já chegou para mim afirmando que ela tinha vaginismo. Que ela mesma pesquisou e tudo. Ela mora fora do Brasil, já tinha passado por um profissional. E realmente não consegue ter relações com o marido. Ela é nova, eles querem engravidar. E aí ela veio ao Brasil, eu a consultei e pedi um exame para a gente avaliar a endometriose, porque pela clínica dela estava bem sugestivo. E veio a endometriose. E ela falou, nossa, doutora, ninguém nunca pensou em pedir um exame direcionado para mim. Né? Então, é uma paciente que talvez teve uma primeira relação dolorosa, talvez pela endometriose. Pela endometriose, por outros fatores, por ser a primeira experiência, tudo. E disso desenvolveu realmente um quadro mais grave, né, de disfunção sexual, que eu gostaria muito que ela tivesse aqui no Brasil pra gente continuar tratando. Eu até ofereci pra gente continuar à distância, mas eu quero muito ver a evolução dessa paciente. E eu falei muito com ela do função da fisioterapia pélvica neste momento, a gente tratar a doença, mas ao mesmo tempo fazer esse acompanhamento da fisioterapia pélvica. Ela vai tentar fazer lá no país onde ela mora, porque realmente vai ser uma conjunção, né, de especialidades que eu acredito que vai trazer muito benefício para ela. A paciente que tem endometriose é uma paciente que tem dor crônica já pela própria doença em si, né? Então, se conseguiu aliviar alguma coisa que seja a mais, né, dessa tensão. Trazer mais qualidade de vida. Trazer mais qualidade de vida, mais conforto para essa paciente e juntar, mais uma vez, o acompanhamento multidisciplinar do tratamento médico da doença especificamente, mas com o tratamento dos sintomas aí com a fisioterapia, com certeza essa paciente vai ter uma recuperação, um quadro, né, mais rápido aí de melhora e uma melhora da qualidade de vida, né, sem dúvida. Com certeza. Agora, pensando ainda em pacientes mais jovens, né, tem algumas questões, Ingrid, que às vezes podem ser consequência até de parto ou de cirurgias, que fala-se muito pouco, mas além da incontinência urinária, existe a incontinência fecal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um tema também pouquíssimo falado, mas muitas pacientes sofrem silenciosamente com isso. Exatamente, gente, a disfunção pélvica, né, é extremamente complexo mesmo. Então, essa questão da perda de fezes, né, da perda fecal, muitas vezes a gente consegue, os exercícios, inclusive, eles são muito parecidos, na maioria das vezes até os mesmos. Quando a gente trabalha a perda de urina, a gente indiretamente está ali contribuindo também nessa questão anal. Porque a musculatura, ela é, né, a mesma ali. Agora, muitas vezes, basta a gente dar uma orientação de posicionamento, sabe, para evacuar, assim como também a importância do posicionamento para urinar ajuda muito na perda de urina, mas para evacuar, o posicionamento, o uso do banquinho nos pés, para elevar um pouquinho esses joelhos, sabe, porque depois que a gente começou com o vaso sanitário, né, ninguém ficou mais de cócoras para evacuar. Então, esse bulbo retal, que é aquele músculo que fica ali fazendo um gancho no reto, ele fica muito tenso na hora da gente evacuar. Então, acontece muito da paciente, às vezes, não ter exatamente uma perda fecal, mas uma dificuldade nesse esvaziamento, né, do reto. E um simples posicionamento já ajuda. Porque aí elas chegam no consultório e falam muito assim, eu tô perdendo fezes e tal, mas a gente vai investigar, às vezes é só soiling, que é aquele resquício ali de fezes que fica na calcinha depois, por exemplo, que você evacua, né? Depois que a paciente evacua, higienizou, fez tudo, sai um pouquinho. Então, a gente corrige com algumas orientações, já ajuda muito, né? Agora, se o caso for realmente de perda fecal, aí
mesma coisa, né? A gente volta com a avaliação na região do reto, vê como é que tá essa capacidade de contração, de relaxamento do esfíncter e orienta. Exercício para fazer em casa. Muita gente acha que a fisioterapia pélvica, assim como a ortopédica, por exemplo, é aquela fisioterapia que você tem que ir no consultório muitas vezes, né? E não é assim. Na maior parte dos casos, inclusive na parte de perda fecal, a gente prescreve o exercício, a pessoa vai fazer em casa, depois de um tempo, 15 dias, um mês, conforme a pessoa vai melhorando, a gente vai aumentando esse espaço, vai ajustando esses exercícios até dar alta. Legal. Né? E a constipação intestinal, ela tem algum impacto também futuro, por exemplo, no assoalho pélvico? Com certeza. A maior parte das pacientes que têm constipação intestinal, elas têm uma condição chamada bexiga hiperativa, né? Que a hiperatividade detrusora é aquela diagnosticada no estudo urodinâmico, né? Mas a bexiga hiperativa, a gente diagnostica ali clinicamente. Né? Se tiver noctúria, que é o fato de acordar especificamente para urinar, aumento de frequência, que é ir mais do que 9, 8 vezes ao banheiro em 24 horas, e uma urgência ou incontinência, né? Que é a urgência acompanhada de perda de urina, a gente já acende a anteninha para uma bexiga hiperativa. E quando a gente investiga, essa paciente tem constipação intestinal. Na maior parte dos casos. E aí volta a questão. Educação em saúde, posicionamento para evacuar, relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico para evacuar. Né? A gente vê muitas pacientes também que, assim como não relaxam o assoalho pélvico para urinar, não relaxam para evacuar. Então, assim, na maior parte dos casos, na avaliação, a gente já consegue dar muita orientação e muitas pacientes, mas são muitas, já falam assim, já melhorei, tal ponto e tal ponto na primeira sessão, com as orientações que passou. Agora, a constipação, ela é multifatorial também, aí envolve água, alimentação, né? Mas a fisioterapia pélvica também pode ajudar. Agora, aproveitando o gancho, já que a Ingrid falou um pouquinho de bexiga hiperativa, tudo entrou um pouquinho na minha área de atuação, né? De Você cirurgia. puxa pro lado, eu puxo primeiro. Vou puxar. Já foi gestação pro meu lado aqui, pré-natal, sexualidade. Mas eu, que atuo muito na área de cirurgia ginecológica, muitas pacientes chegam para mim, né, com um quadro de incontinência urinária, e já chegam para avaliação cirúrgica diretamente, né? Ah, não, eu vim porque eu tô perdendo xixi, eu preciso fazer cirurgia. E muitas já chegam ou encaminhadas por colegas, né? Às vezes um clínico ou outro ginecologista, enfim. E a primeira pergunta que eu faço para elas é: tá, você tem incontinência. Depois da anamnese, a gente chegar realmente nessa conclusão de diagnóstico. Porém, você faz fisioterapia pélvica? Você já fez fisioterapia pélvica? Porque a gente já sabe atualmente que é a primeira linha de tratamento, né? E muitas vezes as pacientes, não, eu fiz umas sessões e não adiantou. Ou, eu nem fiz, quero operar para resolver logo. E eu falo, não, mas a cirurgia não é a solução. Lembrando que a cirurgia é em casos mais acentuados. Exatamente. Né? Exatamente. Tem indicações precisas de cirurgia. Exatamente. Se não é uma indicação cirúrgica, a primeira linha de tratamento é a fisioterapia pélvica. É o grau A de recomendação. Padrão O de tratamento é a fisioterapia pélvica. Tentou ali 3 meses de fisioterapia pélvica. Por que 3 meses? Porque, pensando lá em fisiologia do exercício, em funcionamento de uma musculatura esquelética como outra qualquer, é o tempo de resposta de um músculo. Se a pessoa disciplinada, né, gente? Porque não adianta a gente não faz milagre ainda, brincadeira. Se a gente prescreve exercício, a paciente não faz, ela realmente não vai melhorar. Nossa, na primeira sessão, eu faço uma lavagem cerebral. Por isso que eu acho que é tão importante a educação em saúde. A paciente tem que entender que ela é a agente da melhora dela. Perfeito. Eu sou uma condução, né? Eu vou auxiliar. Mas se ela não fizer o exercício... E não é fazer ali só naquele período, não. Claro, vai diminuindo a frequência, né? A gente vai dando uma alta
parcial, mas eu também nunca posso dar alta total para essa paciente. Depois que ela estiver totalmente bem, eu vou querer que ela vá no consultório pelo menos uma vez ao ano para fazer uma manutenção, para ver como é que tá. Então, acho que eu até me perdi aqui agora um pouco. Da cirurgia, né? A cirurgia, né? Então, aconteceu semana passada de eu encaminhar uma paciente para avaliação com o uroginecologista, porque realmente ela não estava melhorando com fisioterapia pélvica. 2 partos vaginais, sendo o último com muita intervenção, fórceps e tudo mais. E a gente palpa ali, a gente sente um fundo mesmo na musculatura, né? Então, não tem músculo ali. Nesse caso, eu acho que a cirurgia é bem-vinda. Agora, ainda assim, a paciente tem que entender que ela precisa da fisioterapia. Exato. Eu ia perguntar isso. Inclusive, a fisioterapia pode ter benefício no pós-operatório. Exatamente. Também. É uma complementação do tratamento, né? Hoje, tem se indicado a fisioterapia antes, né? Algumas sessões antes, não é muita coisa não, mas uma avaliação, a pessoa entender o que é ali aquela musculatura, vai para a cirurgia, depois continua com a fisioterapia por um período mais. Porque senão a cirurgia ela vai ceder. A pessoa vai voltar a ter a perda urinária. Então, a mesma coisa em prolapso de órgãos pélvicos, né? Que é a queda de bexiga que as pessoas falam. Gente, se não fizer a fisioterapia antes e depois, vai voltar a ter perda. A chance de... Perda não, desculpa, queda. Queda. A chance de recidiva dessas quedas é altíssima. Porque não faz o exercício. Eu vi um dado, assim, bem alarmante, que me chamou muita atenção, é que 75% das mulheres acima de 75 anos sofrem com incontinência urinária. E a incontinência urinária, ela é um fator de risco para quedas. E a queda hoje é uma das maiores preocupações em saúde, né? Porque ela debilita demais o idoso, aumenta a morbidade e mortalidade, né? E por que o idoso cai muito? Essas que têm disfunção urinária. Porque levanta à noite para ir ao banheiro, perde o equilíbrio no escuro. Escorrega no tapete, pisa no cachorro. Exato, tem uma urgência, aí quer sair correndo, tropeça e cai. Então, o ideal seria, no mundo ideal, né, Ingrid, que todas as mulheres... Aí, vamos colocar o quê? Os 35, 40 anos, pudessem passar por uma avaliação com a fisioterapia pélvica. Exato. Para já começar a fazer uma prevenção. Exatamente. Eu converso isso um pouco com as minhas pacientes que estão nessa faixa etária, né? E eu acho que toda mulher nessa idade tem que ser avaliada e fazer esse tratamento preventivo, porque isso vai ter um impacto em saúde. A dimensão é tamanha, né? Assim, pensando que nós vamos viver aí mais de 80 anos, provavelmente, né? E pensa isso populacionalmente, gente, o impacto de uma incontinência urinária. Hoje em dia tem um problema muito grande em querer sempre tratar a doença, né? E a gente vem insistindo na prevenção. Exato. Né? E eu acho que a prevenção em todas as áreas. Então, se a gente bate aí na tecla e conversa com as pacientes, orienta sobre atividade física, uma alimentação saudável para prevenção de doenças como hipertensão, diabetes, eventos cardiovasculares, né? E a gente fala isso desde uma paciente adulto jovem, ali de 20 e poucos anos, que a gente vê que não está com os hábitos, às vezes, muito bons, e a gente já começa a orientar, desde pacientes que já estão ali por volta dos 35, 40 anos, já pensando ali que está próximo da menopausa, né? De entrar aí numa fase que já é um pouquinho mais complicada, por que não prevenir para esses outros problemas também, Com certeza. essas outras complicações que a gente pode ter, né? Então, eu acho que as pessoas deixam muito de lado isso da prevenção para pensar lá para frente, né? quando eu tiver. E a menopausa, né? A gente sabe que a menopausa é um fator de risco enorme para a disfunção do assoalho pélvico, por conta da queda hormonal. Então, assim, a mulher, se ela já pudesse procurar isso antes, seria muito mais fácil. Porque daí, quando ela chegasse lá por volta dos 75, 80 anos, ela, se começar a ter uma perda, ela já sabe, opa, eu tô precisando fazer exercício específico para essa região, né? E daí não desenvolveria realmente uma perda de urina jamais lá na frente, que acarretaria em todos esses riscos, né? A gente sabe que o risco, a queda no idoso é o que mais mata. O que mais mata idoso é queda. E
E aí entra, né, essa questão da perda de urina associada e o impacto na qualidade de vida, né? Imagina, eu não posso mais ir à missa, não posso mais ir ao teatro, não posso mais ir ao cinema, porque eu preciso ver se tem um banheiro perto e tudo mais. Isso é o que eu mais escuto, assim, de queixa em pacientes mais idosas. Às vezes elas ficam dependentes do uso de fralda também, muitas vezes, o que aumenta absorvente, o risco de fralda, também. Enfim, acho que começa a virar uma bola de neve, assim, de complicações, de limitações, na verdade, na vida da mulher, e que a qualidade de vida dela cai demais numa fase que às vezes ela poderia estar aí aproveitando a vida, né? Pós-menopausa, mais tranquila, viajando, curtindo. Exatamente. E uma coisa que muita gente acha também, né, Ingrid, que é, por exemplo, a incontinência urinária, ela é mais frequente em paciente que teve parto normal. Então, tem paciente que fala assim, mas eu tive só cesárea, então eu não tenho risco de ter incontinência urinária. Tem nada disso. Depois de 60 anos, o que realmente causa disfunção é a idade. Né? Eu já atendi pacientes com disfunção pélvica de tanto incontinência urinária, prolapso e incontinência fecal, né, anal, que a gente fala mais hoje, que nunca engravidaram. Né? Paciente com 80 anos que nunca engravidou. Então, o primeiro fator de risco é ser mulher. E aí, depois vem vários outros, né? Tosse crônica, obesidade, tabagismo. Falar isso agora, dos fatores de risco, né? Porque a gente falou um pouquinho antes que a fisioterapia pélvica na gravidez é independente da via de parto, que inclusive do peso da barriga, a gente comentou, mas aí entra esses outros fatores de risco também. Exatamente. E que estão ficando cada vez mais frequentes, né? Então, a obesidade, porque é um aumento ali crônico, né, do peso. O que mais, Ingrid, que a gente tem de fator de risco para essas disfunções? Obesidade, multiparidade, né, mulheres que têm mais de uma gestação, independente da via de parto. Esportes de alto impacto é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais no consultório. Pacientes jovens, corredoras. Crossfit. Ou crossfit. Pois vamos falar polêmica aqui. Isso é uma polêmica mesmo, né? Às vezes chega o paciente gestante que já fazia crossfit, fala, meu Deus, vou ter que parar. Não, calma, respira, vamos ver como é que tá, vamos tentar ajustar esses exercícios. Para que você não precise parar, se seu desejo não é parar. Talvez tenha uma consciência ali, exato, né? Do movimento adequado do assoalho pélvico associado ao movimento do exercício. Se tiver consciência de contração, não vejo porque parar já. Sobrecarrega, né, o assoalho. Se você não tiver realmente uma coordenação muscular do assoalho pélvico, né? Então, esses esportes de impacto, né? A corrida e o crossfit são os que mais... a gente vê que traz mais disfunção mesmo. Fui zoado crossfit, mas aí puxou a sardinha pra corrida. Exatamente. Que eu pratico. Exato. Mas isso é corrida, assim, longas distâncias, né? Maratonistas. Não, intenso. E você falou também do tabagismo, né? Sim, exatamente, gente. Tabagismo, hoje em dia, será que ainda tem gente que fuma? Tem, infelizmente. Pior é que tem, eu acho que tá voltando nos jovens, né? Exato, com esse negócio de vape, né? Eu não consigo entender até hoje com as informações que a gente tem fumar, mas ainda tem. Né? O tabagismo a longo prazo, ele causa tosse crônica. E tosse crônica aumenta essa demanda no assoalho pélvico. Exato. Se essa musculatura nunca foi trabalhada, ela vai só ali ficar sofrendo demanda. Esse músculo vai ceder cada vez mais. E aí, quando tem um aumento de pressão intraabdominal, né? Que é uma tosse, um espirro ou um riso muito forte... aí perde. Que essa é uma das principais queixas das nossas pacientes, ainda mais após a menopausa. Elas chegam pra gente justamente assim, doutora, quando eu tosso, quando eu espirro, eu tô na academia, ou até na relação sexual, tá saindo um pouquinho de urina. Esse né? é o tipo de incontinência de esforço, né? Isso mesmo. É mais comum, né? É a mais comum. Desforço é a mais comum e a hiperatividade, a bexiga hiperativa, né? A hiperatividade detrusura. Mas às vezes acontece também da paciente ter uma incontinência mista, né? Que é uma mistura desses dois tipos de perda, né? E se essa paciente não foi avaliada antes, preventivamente, quanto antes ela procurar o fisioterapeuta pélvico, né, no inicinho desses sintomas, melhor, né? Com certeza. Mais rápido trata, não é um tipo de tratamento longo. Né? A gente consegue ter uma melhora realmente muito rápida, contanto que a pessoa siga as orientações, né?
Não adianta aprender os exercícios, fazer só lá na sessão de fisioterapia. Não, né? de jeito nenhum. Tem que aprender e continuar fazendo em casa. Exatamente, exatamente. E vamos falar agora um pouco das tecnologias associadas ao tratamento da fisioterapia pélvica, porque muita gente acha que é só a contratura. E não é, né, Ingrid? Hoje tem aí uma infinita gama de tecnologias que podem ser utilizadas. Fala um pouco mais. A gente, como até tem mesmo lá essa tecnologia disponível lá na Menimed, né? A radiofrequência tem se mostrado cada vez mais utilizada, com bons resultados, associado ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, em pacientes mais complexas, que a gente está percebendo maior dificuldade para melhora, tem a radiofrequência, e em casos também de dificuldade de contração dessa musculatura, aí a gente tem a eletroestimulação, tem endocavitária, né, intravaginal, e tem também externa, para aquelas pacientes que não conseguem, né, usar um eletrodo interno. A gente tem os adesivos que cola ali na região do elevador do ânus, na região da musculatura mesmo, né, e aí emite ali uma eletroestimulação para modular e melhorar a força dessa musculatura. Mas sempre associado com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. A mesma coisa para a bexiga hiperativa, né? Aí a gente tem o estímulo lá de neuromodulação sacral, né? Onde vem os eletrodos aqui na região da lombar ou tibial. E aí a gente inibe um pouco esse detrusor. Que legal. O que eu tenho percebido, assim, com as minhas pacientes, né, que chegam aí já para cirurgia, e antes de indicar a cirurgia, eu falo, não, vamos fazer fisioterapia. Muitas vezes eu associo com a radiofrequência também, né, o Frax, e eu vejo que a associação dos dois tratamentos tem um bom resultado, né, para essas pacientes. Exatamente. Que, às vezes, aprendendo a fisioterapia, a radiofrequência tem ali um estímulo de colágeno, de elastina da região, o que ajuda no fortalecimento, né? Da vagina e dos tecidos ali ao redor também, o que melhora ajuda, esse trofismo, né? Isso. E acaba tendo benefício também em outras questões, né? Porque geralmente são pacientes pós-menopausa. Sim, que estão com ressecamento, vaginal, né? Fissuras, dores na relação. Então, essa sinergia aí dos tratamentos é muito boa mesmo. Ajuda bastante. Eu tenho visto um bom resultado com as minhas pacientes. Muitas delas que chegaram para operar, nem até contraindico depois, falam, não tem necessidade, né? Resolveu o tratamento com tratamento conservador, né? A maioria dos casos a gente vai conseguir, né? Exatamente. E não invasivo ali. Às vezes é paciente, às vezes até mais idosa também, que às vezes não tem uma condição muito boa para operar também, né? Às vezes por alguma comorbidade. E o sucesso do tratamento conservador é maravilhoso. Né? E na fisioterapia a gente tem também o biofeedback eletromiográfico, né? Mas que a gente consegue fazer também um treino ali no consultório com o biofeedback, mas a gente até fala que o melhor biofeedback é a nossa mão mesmo, né? Que a gente consegue perceber realmente ali. Mas ele como tem o gráfico, né? Que a paciente faz a contração, faz o relaxamento, ela consegue visualizar o quão boa está essa contração, esse relaxamento, se ela está usando musculatura acessória ou não. Então, além de ser um ótimo recurso na avaliação, ajuda também no tratamento. Legal. Não, perfeito, tá vendo? Muita coisa. Nossa, gente, aprendi muita coisa aqui hoje com a Ingrid também. Ô, Ingrid, pra finalizar, conta pra gente você lembra de algum caso, assim, que te marcou muito, que a paciente teve algum histórico, assim, de uma melhora que impactou positivamente na vida dela? Tem acontecido muito, como eu falei anteriormente, esses casos, assim, de melhora com a primeira sessão. Então, uma paciente jovem, até da área da saúde, ela me procurou por conta de uma perda de urina. Ela falava assim, Ingrid, eu vou no bar com as minhas amigas e aí começo a ingerir bebida alcoólica e relaxo, começo a rir e tal. Pronto, aí já começa. Aí perde urina, eu tenho que usar absorvente noturno e tudo mais. Eu falei, não, gente, isso tá errado. Uma pessoa de menos de 30 anos tem que ver o que tá acontecendo. Aí dei todas aquelas orientações que a gente conversou algumas aqui. E aí, uma semana depois, ela me mandou mensagem. Falou, Ingrid, você acredita que melhorou, assim, drasticamente? Eu não tô tendo perda.
Fui no bar no final de semana, não tive perda. Só de aprender a contrair essa musculatura, controlar melhor, evitar um pouco. Eu indiquei para ela o treinamento vesical, que nada mais é do que uma reeducação da bexiga. Isso é basicamente comportamental. É só a pessoa mudar alguns hábitos que fazia muito errado, né? Então, eu dei todas essas orientações para ela falou, olha, melhorou assim, 70% a minha perda. Então, né, esses casos, assim, deixam a gente muito, muito feliz, porque é uma melhora, a gente quer que a pessoa melhore rápido. É qualidade de né? vida. E vá viver. Exatamente. Então, isso é muito bom. Ingrid, adorei sua presença muito aqui bom. hoje. Queria agradecer, né? E falar que, gente, quem quiser, né, conhecer a Ingrid, o trabalho dela, ela atende com a gente lá na Menimed Saúde e Bem-Estar, é a nossa fisioterapeuta pélvica. E passa o seu Instagram, Ingrid, para o pessoal poder te seguir, conhecer seu trabalho. Meu Instagram é @ingridzogby.fisio. Acho que é isso, gente. Não, agora até, A gente pede agora para até colocar na esqueci. legenda aqui também. Exato, melhor. E para mim, né, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa troca, essa oportunidade de poder, né, explicar isso para colegas da área da saúde, médicos ou de qualquer outra área, é muito rica, muito bom, né? Porque é realmente uma área muito nova e pode ajudar a gente demais, né? E nossa filosofia lá na Menimed é esse trabalho multidisciplinar. A gente realmente quer que as nossas pacientes sejam avaliadas e cuidadas em todos os aspectos da saúde. E o assoalho pélvico é saúde. Então, se você conhece alguém que tem algum problema, alguma disfunção, que está sofrendo com isso, encaminhe esse vídeo e fiquem ligados para os próximos episódios, que vai continuar muito papo bom sobre saúde feminina. Tchauzinho, gente.